Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharete. Eu sou a Marina Araújo. Estamos recebendo aqui hoje Jeane dos Santos Almeida, gestora de recursos humanos e supervisora administrativa do LAPEC. Uma profissional com uma trajetória incrível e marcada por dedicação, fé e amor pelo que ela faz. Formada em Gestão de Recursos Humanos, Jeane possui MBA em Gestão Empresarial e Negócios, além de pós-graduações em Psicologia Positiva, Gestão Estratégica de Pessoas, Psicologia do Trabalho e Psicologia de Grupos e Desenvolvimento de Equipes. Atualmente, também se especializa em Gestão de Pessoas, com ênfase em comportamento organizacional e terapia corporativa. Ela começou a trabalhar desde muito jovem e, ao longo da vida, transformou seus desafios em aprendizados e propósito. Hoje, ela lidera iniciativas voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento humano dentro das empresas, acreditando em resultados sustentáveis e ambientes saudáveis e humanos. No papo de hoje, vamos falar sobre liderança humanizada, saúde emocional no trabalho, propósito profissional e os bastidores de como é estruturar um setor de RH focado nas pessoas. Então já se prepara, porque essa entrevista vai render. Seja muito bem-vindo, Jeane. Olá, Vitor. Olá, Marina. Tudo bem com vocês? Um prazer muito grande estar aqui. E a gente vai bater um papo muito gostoso falando aí sobre esse cuidar de pessoas, sobre essa questão dessa gestão com olhar, com enfoque no ser humano. Jeane, você está há 30 anos no LAPEC, né? Sim. Como foi essa trajetória até chegar à gestão de recursos humanos? Então, eu entrei no LAPEC muito jovem, com 18 anos. Só que eu já vinha de uma experiência de 3 anos num outro laboratório. Um laboratório pequenininho aqui da cidade de Araruama, né? Nasci, criei aqui. E eu passava em frente ao LAPEC. O LAPEC já era uma referência. A gente está falando em 1995. Já era referência na região dos lagos, na análises clínicas, em laboratórios de análises clínicas. Então, meu sonho era trabalhar lá. Assim que houve uma oportunidade, me candidatei à vaga na recepção e entrei no LAPEC com 18 anos. Fui trabalhando na recepção e a gente sempre gostando muito de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas, mas eu era muito jovem, não entendia nada de propósito, de profissão. Eu simplesmente estava agarrando uma oportunidade que eu tive, com unhas e dentes. E depois de 15 anos, eu esgotei assim com a recepção e pedi a um dos diretores uma chance na área técnica. Nisso, eu tinha conseguido voltar a estudar e tinha feito o técnico de patologia clínica. Beleza, fui para a coleta, fui para a área técnica. Daí, eles precisaram, com a expansão do laboratório, de uma supervisora de atendimento e me convidaram para esse cargo. E foi aí que eu comecei na gestão. Mas sem estudar, sem experiência nenhuma, a gente indo muito na intuição, no intuitivo, sabe? Sem experiência, sem a teoria, muito com a vivência. E daí fomos. Quando foi em 2013, eu queria fazer uma conversão de carreira, aí eu já não queria mais estar no meio administrativo, esse cuidar de pessoas me chamava, mas eu só enxergava isso de uma maneira técnica, como um médico, um psicólogo, um técnico de enfermagem. Nisso, eu tive a oportunidade eu ganhei uma bolsa no ProUni, de 100% na Estácio, e aí fui cursar fisioterapia. Pensei, vou fazer conversão de carreira. Vou para a fisioterapia, vou montar meu espaço, vou fazer um mestrado, vou dar aula na faculdade, 1000 sonhos. Isso em 2014 eu comecei a faculdade. Em 2016 eu tive um episódio de depressão e síndrome do pânico e tive que me afastar do trabalho e do estudo. Daí, quando eu retornei ao trabalho, para minha surpresa, eu tive um convite para sair da supervisão de atendimento e ir para a supervisão administrativa. Eu, que adoro um desafio, abracei mais uma oportunidade que eu abracei com unhas e dentes. Foi passando o tempo, eu vi que não tinha condições de eu finalizar a fisioterapia, não ia ser a melhor opção para mim. Pensei,
vou fazer gestão de recursos humanos, eu deveria fazer administração, vou fazer recursos humanos, e o que eu não consegui no recursos humanos de teoria, eu faço no MBA. Só que aí, paixão, amor à primeira vista, porque era um cuidar, só que de uma forma diferente. Não era um cuidar dando uma injeção, fazendo uma análise e tal. É um cuidar de uma maneira holística, numa totalidade. Nessa época, o LAPEC não tinha um RH formado ainda. Então, a gente foi plantando sementinhas de RH, sabe? E a gente começou a ver essas sementinhas florescerem. Em 2024, a direção achou por bem montar o setor de RH, e aí eu optei ainda em ficar só no administrativo. Veio uma consultora externa, fez um trabalho brilhante, montou o setor de RH, e aí, para minha surpresa, a direção me convidou para estar assumindo também essa supervisão de RH. Então, aí que, de fato, eu passei a atuar no RH. E após esse convite, o que motivou você a dizer sim? Desafio. E também, assim, hoje mesmo eu estava falando, né? Hoje, no final do ano, a gente está no meio da avaliação de desempenho dos colaboradores, e eu estou trabalhando muito, mas hoje eu estava assim, gente, coisa boa, a gente fazer o que a gente ama, coisa boa, não cansa, você entra naquele estado de flow e você vai, a coisa flui. Então, isso, o desafio e o amor que eu tenho por cuidar de pessoas. Falando sobre esse amor por cuidar de pessoas, você afirma que esse é o seu propósito, né? Sim. Como que esse propósito se reflete no seu dia a dia de trabalho? Eu acho que, assim, a coisa primordial do cuidar, principalmente dentro de uma empresa, é uma coisa chamada escuta ativa. As pessoas querem, às vezes, somente ser escutadas, de uma forma acolhedora, sem julgamento. Então, assim, é a escuta ativa quando alguém me procura, é a sensibilidade de passar no corredor e, às vezes, perceber, aí, opa, bom dia, me dá aqui um abraço, o que você tem? E dali a coisa, às vezes, vai para uma conversa, a gente tem que ir para um reservado. Então, assim, no dia a dia é isso, sensibilidade, muita empatia e essa escuta ativa. Eu acho que é essencial para a gente cuidar das pessoas, você entender o outro, você não só ouvi-lo porque eu tenho que ouvir, porque é meu papel, não, ouvir, sabe, aquela escuta acolhedora e sem julgamento. Bom, Jane, agora, após conhecermos um pouco de sua história, vamos entrar no primeiro bloco, no segundo bloco, no caso, que é entendendo um pouco sobre a NR1. Sim. Para quem nunca ouviu falar, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a NR1 e qual é a sua função dentro das normas trabalhistas? Sim. Além da CLT, que é a lei primordial a consolidação das leis do trabalho, né? NR são normas regulamentadoras. A NR1 ela é a mãe de todas as normas. São várias, eu não consigo ter de cabeça. Você pega a NR17, ela fala sobre risco ergonômico. A NR5 sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e, hoje, além de acidentes, assédio. A NR6 fala de EPI, Equipamento de Proteção Individual e Coletivo também. Então, assim, a NR1 ela é a mãe de todas as normas, e dela foram vindo a necessidade de se regulamentar para que o trabalhador, para que o colaborador tivesse segurança no trabalho. Quais foram as principais mudanças trazidas pela atualização da NR1? Sim, a atualização, na realidade, que a gente fala tanto, a nova NR1, não, a NR1 sempre existiu. Só que até 2024 ela estava focada em riscos físicos, químicos, orgânicos. Deixa eu ver minha cola.
Né? Ela não falava do que veio em 2024, que foram os riscos psicossociais. Sabe? Essa questão da saúde mental, em 2024, é que houve essa mudança, e aí seria cobrado das empresas em maio de 2025. Como foi percebido que as empresas não conseguiram se adequar, se deu um prazo até maio de 2026, para que as empresas possam se adequar também, além dos riscos físico, orgânico, químico, ao risco psicossocial também. Por que a gestão dos fatores de risco psicossociais passou a ser um ponto de atenção no Ministério do Trabalho? O número de afastamentos pela Previdência Social por causa de questões de transtornos mentais. Se eu não estou enganada, de 2023 para 2024, em 2024, né, houve um aumento de 68% nos afastamentos por causa de transtornos mentais. É claro que assim, a gente não tem um dado do que é, porque o que acontece? A NR1, e é importante a gente falar sobre isso, porque há muita confusão, ela está relacionada ao risco psicossocial relacionado ao trabalho. Ela não está falando daquele colaborador que ele já traz um transtorno de base de ansiedade, de depressão, um toque, enfim, né? Seja qual for o transtorno. Não, é o risco psicossocial relacionado ao trabalho, por causa do aumento nos afastamentos na Previdência Social por causa de transtornos mentais. Em 2024, em relação a 2023, houve um aumento de 68% nos afastamentos por causa de transtornos mentais. Então, era urgente, era emergente que se tomasse uma atitude. Então, veio essa obrigação sobre as empresas para que as empresas cuidassem da saúde do seu colaborador. Veio essa exigência do governo para a empresa. A empresa hoje ela precisa cuidar da saúde mental do seu colaborador. E com esse aumento, o que você considera que esse cenário revela sobre a cultura organizacional das empresas hoje? Esse é um ponto assim crucial, que é por onde a gente começa as mudanças, né? São várias questões são vários os riscos psicossociais. Uma cultura tóxica na empresa, lideranças ruins, comunicação violenta, falta de reconhecimento, sobrecarga de trabalho. Então, é preciso que a gente analise todos esses fatos e rastreie se isso ocorre na empresa e tome medidas para que a gente possa mitigar esses riscos ou, se possível, eliminá-los. Bom, e na prática, o que as empresas precisam fazer para estar em conformidade com a nova NR1? São muitos passos, né? São muitos passos. A primeira coisa, eu acho que é sensibilizar as lideranças. Sensibilizar os donos, os diretores, os gestores, para que eles possam entender que esse investimento no colaborador ele tem um retorno. Quando você diminui o que a gente chama de turnover, que é uma coisa que é extremamente cara para a empresa, que é a rotatividade. Você contrata e demite, contrata, treina aquele funcionário e demite porque ele não se adequou ou por qualquer coisa assim. Na prática, precisa se colocar... antes a coisa era feita muito burocraticamente. Ficava um papel lá no RH, ou a segurança do trabalho fazia. Os documentos, que por exemplo, que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Isso ficava lá na gaveta. Então, hoje é importante que a empresa tenha consciência, né? E aí vem uma sensibilização da liderança, dos donos,
Porque aí a gente está falando de mudar a cultura organizacional, mudar a cultura da empresa. E isso é muito complicado e difícil de ser feito. Tem que ser de cima para baixo. Tem que ser lá da alta direção para baixo, para você conseguir mudar. Então, é importante colocar em prática tudo que está ali nessa NR1. E você acredita que o tema da saúde mental ainda enfrenta tabus dentro das empresas? Muito, 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 infelizmente. Quando a gente fala, né, de tratamento de saúde mental, de transtorno mental, ir ao psiquiatra, não, eu vou, médico de maluco. Quando você fala que é importante fazer terapia, não, terapia, eu não tenho nenhum problema. Gente, todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria. Todo mundo tem questões a serem trabalhadas. E assim, é impressionante, porque se você pega o hipertenso, descobriu que está com pressão alta, o cardiologista vai lá, dá um remédio para ele tomar, ele, beleza, estou tomando esse remédio, agora minha pressão vai ficar ok. O diabético, ele descobre que está diabético, começa a tomar insulina. Ele não questiona o médico dele se ele vai parar de tomar insulina um dia ou não. Mas quando você fala em medicamento que o psiquiatra passou, em terapia, há aquele estigma. Às vezes até uma vergonha, né? Até para o colaborador falar assim, olha, hoje eu preciso adequar meu horário, que eu tenho terapia. São tratamentos contínuos. Normalmente o psicólogo é toda semana. Então, tem que haver essa desmistificação, acabar com esse preconceito, com esse tabu, para que as pessoas tenham liberdade para se cuidar. Bom, e quais são as principais etapas para fazer o levantamento da gestão dos riscos psicossociais nas empresas? Sim, aí vem. Primeiro, a sensibilização das lideranças, como a gente já falou. Sensibilizar para eles entenderem que é um investimento, não é custo, é investimento, tem retorno. Quando você tem um colaborador com saúde, ele produz mais, produz melhor, você diminui afastamento, que a gente chama de absenteísmo, né? Você diminui uma coisa chamada presenteísmo, que a pessoa está ali, o corpo está ali, mas ela está tão mal que ela não produz. Ela está na frente do computador, mas a mente dela está vagando, ela está dentro dela, ela está passando mal. Então, só está o corpo ali. Então, são fatores que a alta gestão precisa entender para que ele disponibilize recurso e apoie as ações que são feitas. Depois dessa sensibilização da liderança, você precisa ter transparência com a equipe, com os colaboradores. Eles precisam entender, porque senão eles vão ver, mas espera aí, estão fazendo aqui um questionário sobre minha saúde mental, o que está havendo? E uma coisa que a gente tem que deixar claro, o mapeamento dos riscos, né, que a primeira é a sensibilização, depois o diagnóstico, né, onde você faz esse mapeamento dos riscos. Você não está diagnosticando o colaborador, você está mapeando dentro da empresa o que pode adoecer aquele colaborador. Depois a gente faz esse mapeamento, monta um plano de ação, né? Nós vamos fazer tal ação, vamos fazer reunião, vamos fazer workshop, vamos melhorar o reconhecimento, né? Faz o plano de ação, você tem que implementar esse plano de ação, que era o que acontecia muito, a coisa ficava no papel, então hoje a gente tem que botar em ação, né? Monitorar se isso está dando resultado. E, assim, é um sistema que ele se retroalimenta continuamente. Deu resultado? Ok, vamos continuar. Vamos melhorar. Não deu resultado, eu preciso mudar lá no plano de ação e fazer uma nova ação. Então, é um sistema que vai se retroalimentar o resto da vida. Só que a gente vê
É muito bacana a gente ver como, se você faz um trabalho sério, com todas essas etapas, a gente vê o resultado florescer. É muito bom. E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar implementar essas ações? Eu acho que primeiro, é enxergar como custo. Enxergar como custo é muito danoso, porque são coisas que eu acho que a gente tem que fazer com o coração, sabe? Você tem que entender que são vidas humanas que estão ali, sabe? Então, assim, vem até de uma cultura, sabe? A gente está vindo de uma cultura dessa coisa de você estar o tempo todo produzindo, você estar o tempo inteiro, sabe? Gente, nós precisamos de pausa, nós precisamos de leveza. Outro erro que eu acho é a coisa ficar no papel. Isso, eu acho, assim, é o maior erro. Fazer um papel para que, se o fiscal bater, eu tenho o papel lá para apresentar. É o maior erro para mim. Na sua opinião, qual é o papel da liderança nesse processo de transformação cultural? E o papel da liderança, ele é, assim, essencial. Essencial. Porque o líder, principalmente o líder que ele está no dia a dia com a equipe, ele é que vai ser esse multiplicador desse clima, dessa leveza. Normalmente, hoje existem dados que dizem que as pessoas não estão pedindo demissão por causa do trabalho, estão pedindo demissão por causa dos seus líderes. Então, se você tem um líder tóxico, alguém que se comunica de maneira violenta, ou um ambiente onde há assédio, seja moral, seja sexual, como que esse colaborador vai se sentir bem? Como que ele vai ter uma saúde mental? Ele não está num ambiente psicologicamente seguro. Ele não está num ambiente seguro. Então, o papel da liderança é fundamental para ela entender que as coisas mudaram. Até porque, em muitas empresas hoje, principalmente os cargos de liderança, né? Acho que ainda mais aqui na região dos Lagos, é uma geração X aí. Então, a gente vê a coisa de um outro modo. E aí a gente vai liderar um Gen Z, ele vê totalmente diferente. Não adianta você querer fazer aquela gestão de chicote. Não, hoje você tem que ouvir o colaborador, saber o que ele quer, levar a sério as pesquisas de clima, ouvir, atender da melhor maneira possível. E esse é o papel do líder. Ele está ali junto com o colaborador, transmitindo segurança, transparência nas relações. Na sua visão, o que mudou no LAPEC depois da criação formal do setor de RH? Nossa, isso aí vai me brilhar o olho. Era um sonho, né? Era um sonho ter o setor de RH lá. E está muito gostoso porque a gente está vendo contratações assertivas, pessoas se desenvolvendo, pessoas se alinhando com o propósito e a visão da empresa. Sabe? Então, assim, e o LAPEC é uma empresa que ela cresceu, ela expandiu muito. Quando eu entrei na matriz, eu era a segunda recepcionista. Hoje, se eu não me engano, são 11, só na matriz. No total, nós somos, com os postos, nós somos 85 colaboradores. Então, a gente sente que essas pessoas hoje, elas sabem que elas têm lugar de escuta, lugar de fala, lugar seguro. E, assim, a gente percebe as pessoas florescendo e, cada vez mais, o laboratório expandindo. E eu acredito muito que isso é fruto, né, das pessoas. Não adianta, você pode ter o melhor equipamento de bioquímica ali, o melhor de hematologia, o melhor microscópio.
Se a pessoa que está ali operando não estiver bem, não vai ter um resultado legal. E como tem sido a receptividade dos colaboradores com as novas práticas de cuidado e prevenção? No início, houve um pouquinho de resistência. Tudo que é novo assusta, né? Ainda mais que veio uma consultora externa. Aí houve aquela resistência de alguns embarcaram já. Bora, vamos crescer, vamos evoluir, vamos melhorar. Mas alguns tiveram um pouco de resistência. Com o tempo, aí vem a importância da transparência nas relações trabalhistas, e seja na relação que for, né? Transparência tem que existir. Então, hoje a gente vê, por exemplo, agora, a gente rodando a avaliação de desempenho, todo mundo preenchendo, todo mundo sabe, a adesão, os treinamentos, sabe? Antes ficava todo mundo assim, não dá para fazer online, não. Aí eu sempre ali, não, gente, vamos nos reunir, depois a gente faz aquele lanchinho gostoso, é um abraço que você dá em alguém, é um papo que você bate com um colega que está ali. Então, hoje a gente vê que a adesão é muito boa. Eles estão entendendo que é para o bem de todos, né? O RH, muitas vezes, ele fica assim, numa corda, né? No meio de uma corda, entre funcionários, né? Colaboradores e os donos, né? E a gente tem esse papel de achar um meio termo que fique bom para todos. Giane, que conselho você daria para as empresas que ainda não enxergam a importância da saúde mental no ambiente de trabalho? Primeira coisa é que, se não fizer, vai doer no bolso. Maio de 2026 vem aí, vem a fiscalização, vai doer no bolso. Infelizmente, tem empresários que só tomam uma providência quando algo assim acontece, quando bate uma fiscalização e tal. Mas eu gostaria, né, o sonho é que eles entendessem aquilo que eu falei lá atrás. Não é custo, é investimento. É investimento. Então, assim, faça, vale a pena. Bom, estamos chegando no final da entrevista e, nesse momento, a gente reserva esse espaço para que você possa deixar uma mensagem final para quem está assistindo essa entrevista, para quem também quer transformar o RH da empresa ou também queira fundar um RH na empresa, transformando em um verdadeiro agente de cuidado e propósito. Então, pode ficar à vontade. Então, eu queria deixar uma frase. Eu vou olhar minha colinha aqui. Pode olhar. De Simon Sinek, que diz assim: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Esse cara, ele é um grande escritor, palestrante das Forças Armadas nos Estados Unidos, então não era para pouca gente que o cara falava. Então, se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. E além dessa questão do próprio negócio, né, vem a questão do propósito. Vem, assim, Jesus, que eu acho que foi o maior líder da história, né? Qual o mandamento que ele deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, assim, RH é amor, não tem outra palavra para descrever. É amor, e aí o amor ele vai em cuidado, em empatia, em sensibilidade. Então, assim, vale a pena. E os RHs que estão desmotivados, vale a pena. Vocês vão ver o fruto do trabalho de vocês. Giane, quero agradecer, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito bom, muito informativo, ainda mais sobre essa questão da NR1, das novas regulamentações que vão vir agora em 2026. E acredito que tenha sido informações bem valiosas para quem está assistindo. Esclareceu muitas dúvidas de muitas pessoas. E muito importante, né? Porque, como ela falou, essa questão da saúde mental. Hoje em dia, a saúde mental é primordial nas pilar. empresas. É um dos pilares. E né? muitas vezes o olhar ainda é bem preconceituoso para cima disso. Então, foi uma entrevista muito boa, muito agradável.
E quero agradecer. Muito obrigado, gente, por ter vindo aqui hoje, ter disponibilizado esse tempo. E agradeço a todos vocês que estão nos assistindo também. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E esperamos vocês na próxima entrevista. Até a próxima. Até.